Olá pessoal, tudo bom? Vou dar continuação aí, né, à nossa aula de equilíbrio, sendo que agora a gente entra um pouquinho na parte de equilíbrio iônico, né? Então, a diferença que a gente vai ter pro equilíbrio químico, né, que a gente terminou de estudar, esse aqui, que é quando a gente fala, né, o equilíbrio químico, a gente pode também dizer que é o equilíbrio molecular, justamente são reações que não têm aí o envolvimento de íons, sendo que agora, quando a gente fala que a gente tem um equilíbrio iônico, né, nós temos justamente a presença aí de íons no nosso sistema. Então, a gente tendo a presença de íons, como que vai funcionar a nossa análise, né? Quais são os raciocínios que temos que ter? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre ácidos e bases, né, de arrênios, e a gente vai ver, né, que nos nossos equilíbrios iônicos nós vamos ter, né, bastante aí a participação dos nossos ácidos e das nossas bases. Depois a gente vai entrar um pouquinho em hidrólise salina, então a gente já vai ver aí o envolvimento dos sais, né? Sendo que o que é um ácido e o que é uma base segundo Arrhenius. Por que segundo Arrhenius, né? Porque nós temos três definições distintas em relação a ácido e base. Vou passar rapidinho nas três, tá? Então, tem aí a definição de Bronsted de Lowry, tem a definição de Lewis e temos a definição de Arrhenius. Já posso dizer que a definição de Arrhenius, né, vai ser o que a gente mais vai trabalhar agora aqui no nosso contexto, mas eu vou passar nas outras duas. Então, o que é um ácido, né, segundo Arrhenius? Então, ácidos são todas as substâncias em solução aquosa, ou seja, na presença de água, que vai ser ionizado, e ser ionizado significa que vai liberar H+, ou a gente pode estar falando que é o H3 ou mais. Na realidade, a gente libera o H3 ou mais, que a gente pode abreviar como H+. Enquanto que bases ou hidróxidos são substâncias que também em solução aquosa, ou seja, necessariamente eu preciso da presença de água, que já vão ser dissociadas, liberando os íons OH-, tá? Então, ácidos ionizam e bases dissociam. E aí, como que vai funcionar a ionização de um ácido, né? Nós temos aí o HCl, outra característica importante dos nossos ácidos é que justamente todo ácido vai começar com hidrogênio. Então, o HCl em água, o que vai acontecer aqui? Essa substância, ela vai formar os íons. E aí, o que acontece? O HCl, como é um ácido, eu tenho um hidrogênio ligado a um metal, essa ligação é covalente, ela acontece pelo compartilhamento de elétrons. Então, quando eu adiciono em água e essa substância ela é quebrada, nós vamos formar os íons H+, sempre a primeira parte positiva e a segunda parte negativa. Então, a gente libera o H+, e o Cl-. Só que aqui eu coloquei na realidade, né, que a gente libera o H3 ou mais. E aí a gente abrevia como H+. Por que H3 ou mais? Porque o hidrogênio do ácido se junta com a água. Como a água é H2O, com mais um hidrogênio que vem do ácido, por isso a gente vai ter o H3O+. A carga positiva é porque justamente o oxigênio vai estar aí com 3 ligações, uma ligação a mais, então recebe essa carga positiva. Então, se eu escrevesse, né, que o HCl em água está liberando H3O+, e Cl-, isso também estaria certo, tá? É a mesma coisa que a gente está querendo dizer. Toda vez que a gente tem a ionização de um ácido forte, ela acontece em uma etapa só. Todo ácido, ele libera H+. Ele é ionizado completamente e o H+, e o Cl-, eles não conseguem reagir entre si voltando a formar o HCl. Isso é característica que a gente tem dos nossos ácidos fortes. O mesmo raciocínio a gente pode levar para uma base. No caso, uma base forte. A gente pode pensar o seguinte: por que a base a gente não está falando que vai ionizar? O ácido a gente ioniza, a ionização a gente vai ter a ideia que íons estão sendo formados. Então, é o que acontece. O HCl não tinha íons originalmente, mas em água ele se quebra, formando H+, e Cl-. Ele não tem íons originalmente, porque a ligação que acontece entre o hidrogênio e o cloro é uma ligação covalente. Só que no NaOH, a ligação do sódio com o oxigênio, né, da hidroxila, que é o OH, é uma ligação iônica. A ligação iônica, quando acontece, o Na perde o elétron, se tornando Na+, e o oxigênio vai ganhar o elétron. E aí,
Quando a ligação iônica acontece, nós já temos íons. Quando a gente coloca isso em água, esses íons que já existem, eles são separados. E aí, esses íons que são separados, a gente pode falar que eles são dissociados. Então, na realidade, uma base em água, eu não estou formando íons como eu formo em um ácido. Eu estou só separando íons que já existem. Por isso que a gente vai chamar de dissociação. Então, a gente tem uma base em água, então a gente vai liberar, né, o Na+ e o OH-. Então, a gente sempre, quando a gente tiver uma base, a gente vai ter a liberação de OH- quando a base está em água, e o ácido de H+, quando esse ácido está em água. Por definição, isso é ácido e base de arrênios. E aí a mesma ideia, se a base ela for forte, em água, ela dissocia completamente e o Na+ e o OH- não conseguem reagir entre si, voltando a formar o NaOH, tá? Essa é a ideia que a gente tem. Agora, se a gente tiver a ionização ou a dissociação de um ácido fraco ou uma base fraca, o nosso sistema ele entra em equilíbrio químico, que é o que a gente está estudando, né? Então, é o caso aqui do ácido acético, que é o CH3COOH. Isso aqui é um ácido orgânico. Em água, libera o H+ e o CH3COO-. Esses íons eles conseguem reagir entre si, voltando a formar o ácido acético. Então, o ácido fraco tem essa característica de entrar em equilíbrio químico, da mesma forma que uma base fraca, como aqui o exemplo, o hidróxido de amônio. Eles conseguem reagir, o NH4+ e o OH-, eles conseguem reagir entre si, voltando a formar a base, tá? Então, a gente pode pensar o seguinte: quanto maior a capacidade de ionização ou de dissociação, maior é a força dos ácidos e das bases. Então, quanto mais ioniza ou mais dissocia, mais forte é, tá? E aí, a gente só vai ter equilíbrio químico se a gente estiver trabalhando com ácido e bases fracas. Ácidos e bases fortes não entram em equilíbrio, tá? Então, essa ideia da liberação de H+ e OH- em meio aquoso é, por definição, uma definição aí de arrênios, tá? Sendo que nós temos também a definição de Bronsted e de Lowry, e nós temos a definição de Lewis. Então, vou passar rapidinho nisso, só para que isso seja do conhecimento de vocês, que é o seguinte: quando a gente já fala da definição de Bronsted e de Lowry, ácido vai ser uma espécie que vai liberar H+, e base vai ser uma espécie que vai receber H+, tá? E aí, por que, né? Bota aí doadora de prótons e receptora de prótons. Vale ressaltar que isso vai acontecer não necessariamente em presença de água, tá? Pode ou não ter água no meio. Fato é que vai receber H+ ou liberar H+. Percebam que H+ está sendo colocado aí como prótons, né? Porque o H+ seria um próton. E aí isso aí está lá no início da química, se a gente for pensar. O hidrogênio ele tem número atômico igual a 1, então ele só tem um próton. Se o hidrogênio está neutro, ele tem um elétron, né? Então o hidrogênio tem um próton e um elétron, e a massa do hidrogênio é 1. Logo, o hidrogênio nem nêutron tem. Então o hidrogênio ele é formado por um próton e um elétron. H+, uma carga positiva, isso indica que a gente perdeu um elétron. Se a gente perdeu um elétron, consequentemente, ganha uma carga positiva. Se o hidrogênio tem um próton e um elétron, se ele perdeu um elétron, consequentemente, ele só tem um próton, então ele vira um próton. Então, o H+, a gente pode falar que é um próton, tá bom? Essa é a ideia. E aí, coloquei aqui alguns exemplos, né? A gente tem o HCl mais água. E aí, o HCl, ele, né, formou o H+ e o Cl-. E aí, a gente pode pensar o seguinte: quando a gente teve, né, a formação do H+ e do Cl-, a gente vai pensar que o H+, que é uma carga, o H+ aí, né, que a gente teve a formação dele,
O HCl, como ele perdeu o hidrogênio, ele perdeu um próton, ele é considerado como ácido, tá? Então, como ele perdeu um próton, ele vai ser considerado como um ácido. A água, ela vai ser considerada como uma base porque ela ganhou um próton. Porque, na realidade, a gente está colocando aí H+, mas a gente está formando o H3O+. Então, a água ganhou um próton. Então, se a água ganhou um próton, ela é a base. Se o ácido perdeu um próton, ele é o ácido, né, de acordo com Bronsted de Lowry. E aí a gente diz que todo ácido e toda base tem o seu ácido e sua base conjugada, tá? Então, a gente vai falar que o H+ é o ácido conjugado e o Cl- é a base conjugada. Esse exemplo, estou olhando ele aqui agora, né? É um exemplo em que justamente aí foi colocado como equilíbrio, mas esse equilíbrio praticamente não acontece, porque a gente tem aí um ácido forte, tá? Se a gente for olhar o exemplo de baixo, aí a gente vê aqui, ó, continuando aqui no HCl, o HCl, que é o ácido, o Cl- a gente vai falar que é a sua base conjugada, porque o Cl- ele foi originado a partir do HCl. Agora, o H+, que é a mesma coisa aí que o H3O+, é um ácido conjugado da água. Então, o H+ é o ácido conjugado da base, que é a água. Então, por isso, os pares ácido e base conjugado. Então, todo ácido vai ter sua base conjugada e toda base vai ter o seu ácido conjugado, tá? Então, a gente pode pensar que, pela própria definição, o H+, que tem uma carga positiva, isso significa que ele é capaz de perder, porque o H+, na realidade, é o H3O+. Ele está com hidrogênio a mais. Então, se ele perder esse hidrogênio, ele vai estar doando o hidrogênio, é uma espécie que pode doar hidrogênio, e espécies que doam hidrogênio são ácidos. Então, a gente reafirma que ele é um ácido, só que ele é um ácido conjugado, que ele foi originado da base, que é a água. Agora, o Cl-, que tem essa carga negativa, ele é capaz de ganhar um hidrogênio, porque ele perdeu o hidrogênio, então ele pode ganhar. Então, base é justamente uma espécie receptora de próton. Então, o Cl- ele é considerado uma base, só que a gente chama de base conjugada porque ela foi originada pelo ácido HCl, tá? Essa é a ideia. Então, a gente pode falar que quanto mais forte o ácido for, menor é a força da base conjugada. E quanto mais forte a base for, menor é a força do ácido conjugado, tá? Então, sempre a força vai ser contrária do ácido conjugado que a gente vai formar. No segundo caso, é a mesma coisa, né? A gente tem um ácido e tem uma base. Então, a gente pode pensar assim. Só que torna-se estranho aí, né? De acordo com Arrhenius. Porque, de acordo com Arrhenius, tanto H2SO4 e HF são ácidos, né? Mas, de acordo com Bronsted de Lowry, não. E aí, por que isso acontece? A gente pode perceber lá, ó, que o H2SO4, ele perdeu um hidrogênio. Então, foi uma espécie doadora de próton. Então, se ela foi espécie doadora de próton, ela é o ácido. Agora, o HF recebeu um hidrogênio. Então, se na reação o HF está se comportando de forma a receber um próton, o HF é uma base. E aí o H2SO4 forma sua base conjugada, que é o HSO4-, e o HF forma seu ácido conjugado, que é o H2F+, né? Então, de acordo com Bronsted de Lowry, não necessariamente todo mundo que começa com hidrogênio é ácido e todo mundo que termina com OH é base. O que vai definir isso é se a espécie ganhou ou perdeu o próton, tá? E aí eu coloquei, né, a questão da água ser um composto anfótero. Isso acontece porque a água, ela pode se comportar tanto como ácido quanto como base, depende com quem ela reage. Se a água estiver reagindo com ácido, ela é uma base. Agora, se ela estiver reagindo com uma base, ela é um ácido. Então, como ela tem esse comportamento duplo, a gente fala que é um composto anfótero, tá? Então, essa aí é a definição que a gente tem de Bronsted de Lowry. Agora, se a gente for falar da definição de Lewis, Lewis já vai definir ácido e base como espécies capazes de receber ou doar o par de elétrons, o par eletrônico.
Então, todo ácido é aquela substância capaz de receber o par eletrônico e base é aquela espécie capaz de doar o par eletrônico, tá? Então, nesse exemplo, a gente pode ver aí, ó, que o NH3, que é a nossa amônia, tem um par eletrônico disponível para doar. Então, o NH3 funciona como uma base, enquanto que o BF3 vai funcionar como um ácido nessa reação, porque é uma espécie que está recebendo par de elétrons. Enquanto que aqui é o contrário. A base vai ser o Cl-, porque é a espécie que está doando o par de elétrons, e o BCl3 vai ser o ácido, que é a espécie que está ganhando o par de elétrons, tá? Então, isso aí seria a definição de Lewis. Meu foco não é nem Bronsted de Lowry, nem Lewis para o nosso conteúdo. O nosso foco vai estar mais direcionado a Arrhenius, tá? Aqui eu trago um pouquinho em relação a essa força dos ácidos e bases, porque a gente já viu o seguinte: quanto maior a capacidade de ionização e dissociação, mais forte, né, são os ácidos e as bases. Mas como que eu posso saber, né, uma das maneiras da gente saber se o ácido é forte ou fraco, a base é forte ou fraca? Então a gente tem aí, ó, os nossos ácidos. Primeiro a gente tem que discernir, né, se eles são hidrácidos ou oxiácidos. Os nossos hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem, né, oxigênio na sua fórmula, enquanto que os hidrácidos são aqueles ácidos que possuem, hidrácido não possui oxigênio. Oxiácidos possuem oxigênio na sua fórmula. Então, em relação aos nossos hidrácidos, se a gente tiver HCl, HBr e HI, nós temos ácidos fortes, tá? Eu gosto de falar que é o Clube Brasileiro Invicto. Então, ele é forte, tá? Então, HCl, HBr e HI é forte. HF é moderado, qualquer outro hidrácido ele seria fraco. Por exemplo, o H2S é um hidrácido, mas é fraco, porque não está dentre os outros. Agora, para a gente saber se o oxiácido ele é forte, fraco ou moderado, a gente subtrai o número de oxigênio pelo número de hidrogênio. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui o H2SO4, nós temos 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. Então, aqui a gente vai ter 2. Então, toda vez que a gente tiver um valor maior ou igual a 2, o ácido vai ser forte. Se esse valor for 1, o ácido é moderado, se for 0, é fraco. A gente tem uma exceção aí para o H2CO3, porque o H2CO3, se a gente fosse usar o raciocínio, a gente faria 3 menos 2, que seria igual a 1. Teoricamente, daria um ácido moderado. Porém, ele não é um ácido moderado, ele é um ácido fraco, tá? É o ácido carbônico e ele é um ácido fraco, entra na exceção da regra. Agora, se a gente for falar das nossas bases, toda base formada por metais da família 1A e 2A, esse A era para ter saído maiúsculo e aconteceu isso, mas é a família 1A e 2A. Serão bases fortes, as demais são bases fracas. Então, família 1A e 2A são os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Então, por exemplo, NaOH, o sódio está na 1A, então é uma base forte. CaOH2, o Ca está na família 2A, que é o cálcio, então é uma base forte. Agora, as demais são bases fracas, tá? A gente vai ter uma exceção aqui, que vai ser do magnésio e do berílio. Na aula de hidrólise, eu passo nessa exceção com vocês, tá? Por hora eu tô falando assim, quando chegar lá eu destaco a exceção, tá? Que aí eu falo certinho para vocês. Que agora eu fiquei um pouquinho em dúvida. Mas tenho quase certeza que é o magnésio e o berílio, que são metais aí da família 2A, mas são consideradas bases fracas, tá? Pensei que eu tinha colocado essa exceção aqui. Vou dar uma pesquisada aqui no Google rapidinho, só para afirmar para vocês. Então, é hidróxido de magnésio. É isso mesmo. Então, a base formada por magnésio e
por berílio. Confirmar também, só para não falar a informação errada. É isso mesmo, então tá vendo? Hidróxido, tá no Wikipedia aí, mas isso aí é verdadeiro. Então é isso aí mesmo. Então hidróxido de magnésio e hidróxido de berílio, que vai ser o Mg. Vou botar assim, ó. Hidróxido de magnésio e berílio são bases fracas. Entra na exceção. Beleza. Tô dando uma passada nisso, já que a gente está no contexto de ácido e base, mas a gente vai precisar disso diretamente na nossa próxima aula, tá bom? Então, nós temos aí, né, entrando um pouquinho propriamente dito no nosso equilíbrio iônico, nós podemos falar da constante de ionização, tanto dos nossos ácidos quanto das nossas bases, né? E aí, quando a gente estava falando lá do nosso equilíbrio molecular, nós tínhamos o Kc e o Kp, que era a constante em termos de concentração e a constante em termos de pressão. Só que agora, como nós estamos falando de uma constante que envolve os nossos ácidos, nós vamos falar aí do nosso Ka, que é a constante de ionização dos ácidos. E aí, né, se a gente for calcular a constante, a ideia continua a mesma, da gente fazer produto sobre reagente elevado aos coeficientes estequiométricos. Então, os produtos, né, a gente tem H+, e o ClO-. Então, a concentração deles fazendo o produto, tá, é multiplicado. O coeficiente estequiométrico é 1, então a gente não precisa levar nada, dividido pelo reagente, que é o HClO. Aí a gente poderia pensar assim, a água, né? Por que a água não está ali? Aí a gente tem que lembrar, quando a gente viu que, quando a gente calcula a constante, a gente só considera substâncias no estado gasoso e aquoso. A água, ela está líquida nesse meio, então ela não é considerada. Como o meio tem água, todas as outras substâncias vão estar aquosas, né? Vai estar em um meio aquoso. Então, todas as outras eu preciso considerar, mas a água em si não entra na expressão da constante, tá? E aí a gente pode tratar do pKa. O pKa é o menos log do Ka. É bem comum aparecer para a gente informações de pKa e a gente tem que pensar sobre ele. A gente pode pensar o seguinte, quando a gente tem esse P, né? P é um operador que vai representar para a gente o menos log. Então, se a gente tem um pKa, é o menos log de Ka. pKb, que a gente vai ver, é o menos log de Kb. pH é o menos log de H+. POH menos log de OH-. Vamos passar sobre isso. Então, pKa vai ser justamente esse menos log de Ka. E aí, olha o que acontece, né? A gente pode fazer uma associação direta a alguns pontos. Seguinte, quando a gente monta a expressão da constante, a concentração de H+ está diretamente relacionado de forma diretamente proporcional ao valor de Ka, porque ambos estão no numerador. Então, quanto maior a concentração de H+, maior o valor vai ser o de Ka. Quanto maior a concentração de H+ no meu meio, porque mais ionização aconteceu, então, mais forte o meu ácido é, porque a gente viu que quanto mais ioniza, mais forte é o ácido, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, quanto maior a concentração de H+, maior o valor de Ka, mais forte o ácido é. Como que a gente pode relacionar com pKa? Aí a gente tem que pensar que a gente está fazendo uma relação com menos log. Então, olha só, vamos supor que eu tenha um valor de Ka, vou botar assim, ó, pKa e Ka. Aí, para fazer um comparativo, eu tenho um Ka igual a 2. Então, se eu fizer o menos log de 2, isso dá pra gente menos log de 2, porque eu estou querendo achar o pKa quando o Ka é 2. Menos log de 2, isso vai me dar menos 0,3. Menos 0,3. Agora, se o meu Ka for 10,
se eu fizer o menos log de 10, a gente vai encontrar aqui menos 1. Então, olha o raciocínio. O meu Ka, ele aumentou, né? Então, Ka aumentou. Ele foi de 2 para 10. Ka aumentou. Só que o pKa, ele foi de menos 3 para menos 1. Quando Ka é 2, é menos 0,3, perdão. Quando Ka é 2, o pKa é menos 0,3. Quando Ka é 10, o pKa é menos 1. Menos 1 é um valor menor que menos 0,3. Então, o pKa diminuiu. Então, eu posso afirmar que quanto maior for o Ka, menor vai ser o meu pKa. Ka e pKa, como se relacionam de forma logarítmica, vai se relacionar de forma inversamente proporcional. Quanto maior um for, menor o outro é. Então, eu posso chegar no seguinte raciocínio. Quanto maior a concentração de H+, maior o valor de Ka, menor o valor de pKa, maior a acidez. Maior é a força do ácido, tá? E aí a gente pode afirmar que se maior for a acidez, consequentemente maior é o grau de ionização. O que é o grau de ionização? É o quanto o ácido ioniza, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando a gente fala de força dos nossos ácidos, nós podemos também falar da força deles em relação ao grau de ionização. Vamos supor que eu tenho um ácido que a identidade seja desconhecida, então, pela ideia anteriormente, não tem como a gente saber porque o ácido é desconhecido. Não sei quem ele é, mas eu sei o grau de ionização dele. O grau de ionização a gente determina pelo número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas totais. Quando a gente divide, né, esse valor e multiplica por 100, eu vou encontrar o grau de ionização em porcentagem. Se eu tiver um grau de ionização menor que 5%, eu vou ter um ácido fraco. Se eu tiver um grau de ionização entre 5 e 50%, o ácido é moderado. E se eu tiver um grau de ionização maior que 50%, o ácido ele é forte, tá? Então, através do grau de ionização, a gente também consegue saber se o ácido ele é forte ou fraco. Quanto maior for o grau de ionização, mais o ácido ioniza, então maior a acidez, mais forte ele é, tá? E aí eu botei aqui em relação a essa ideia dos nossos ácidos polipróticos. Por que um ácido poliprótico? É porque ele tem mais de um hidrogênio. Então, quando ele ioniza, a gente não libera os 3 hidrogênios de vez. A gente libera hidrogênio por hidrogênio. Então, a gente teve a primeira liberação do hidrogênio. Cada hidrogênio que a gente libera, a gente recebe uma carga negativa. Então, o primeiro hidrogênio que a gente liberou, a gente recebeu uma carga negativa. Depois a gente liberou o próximo hidrogênio, então 2 hidrogênios foram liberados, 2 cargas negativas. Quando a gente libera o terceiro hidrogênio, a gente recebe aí 3 cargas negativas, tá? E aí, como a gente tem 3 reações no processo, é uma ionização que vai acontecer por etapas, nós temos também 3 valores de Ka para um ácido que tem mais de um hidrogênio. E aí a gente vê o seguinte, a cada hidrogênio que a gente libera, o ácido ele vai perdendo sua força. Então, a gente vai ter que o primeiro Ka, que é esse Ka1, ele é maior que o Ka2, que é maior que o Ka3. Perdão. Então, à medida que a ionização vai acontecendo, a força do ácido vai diminuindo, tá? Então, tem como a gente estabelecer essa relação entre as constantes de um ácido poliprótico. Deixei esse slide em branco caso eu precisasse escrever, mas deu para escrever no slide mesmo.
Então, da mesma forma que a gente tem todo esse raciocínio para os nossos ácidos, nós também temos para as nossas bases. É a mesma ideia. Só que agora, ao invés de a gente falar de Ka, a gente vai falar de Kb. Então, Kb já vai ser a constante de dissociação das nossas bases. Então, como exemplo aí, botei esse hidróxido de amônio, que entra em equilíbrio. Então, a gente tem lá o NH4+, vezes o OH-, dividido pelo NH4OH para achar o Kb. Então, produto sobre reagente. Lembrando que entre os produtos, ou se tivesse mais de um reagente, a gente coloca um sinal de vezes, não é mais, igual a gente discutiu no KC. E, novamente, a água não entra na expressão da constante porque ela está líquida, e a gente só considera substâncias no estado aquoso e gasoso. Como essas substâncias estão junto com a água, todas elas estão aí em um meio aquoso, tá? E aí, ao invés de a gente falar agora de pKa, a gente vai falar de pKb, que é o menos log do Kb. E aí, a gente pode fazer a mesma afirmação, só que agora o nosso parâmetro é o OH-. Então, a gente pode falar que quanto maior a concentração de OH-, o OH- vai se relacionar com Kb de forma diretamente proporcional, porque ambos estão no numerador. Então, quanto maior a concentração de OH-, maior o valor de Kb. Kb e pKb vai ter uma relação inversamente proporcional por causa da relação logarítmica, como a gente discutiu no Ka. Então, menor vai ser o pKb. Aí, da mesma forma que a gente tem o grau de ionização, nós temos o grau de dissociação. Mesmo raciocínio, só que agora a gente está falando de base, tá? Então, quanto maior a concentração de OH-, maior o Kb, menor o pKb, maior é o grau de dissociação, e aí maior é a basicidade. Maior é a força da base, porque mais OH- a gente vai ter no meio, tá? E aí, quando a gente fala de base, nós podemos falar de solubilidade, tá? Que toda base forte, ela é solúvel em água, tá? A única base que não vai ser solúvel em água, contrário. A única base que é fraca, mas é solúvel em água é a amônia, que é o NH3, tá? Então, NH3 é amônia, ela é solúvel em água, mas ela é uma base fraca, tá? E quando a gente tem a reação da amônia com a água, a gente forma o NaOH, que é o hidróxido de amônio, tá bom? E aí a gente tem essa lei de Oswald que vai dizer o que pra gente? Tem uma formulazinha, né, que a gente pode estar calculando o Ka ou o Kb, tá? Todo raciocínio que a gente vai usar para Ka, a gente pode plenamente substituir o Ka pelo Kb, tá? O raciocínio é o mesmo. E aí, nós podemos utilizar esta fórmula toda vez que a gente quiser calcular o Ka de um monoácido que esteja diluído, ou uma monobase que esteja diluída. Monoácido é porque justamente é formado só por um hidrogênio, monobase formado só por um OH. Se tiver nessa condição, a gente pode dizer que o Ka é o grau de ionização ou de dissociação elevado ao quadrado vezes a molaridade que a gente tem daquele ácido ou daquela base, dividido por 1 menos o grau de ionização ou de dissociação, tá? E aí, o que vai acontecer? Pensem só, se a gente tiver um ácido ou uma base que seja muito fraca, esse grau de ionização vai ser muito pequeno. Até porque a gente viu que bases ou ácidos fracos vai ter grau de ionização de dissociação menor que 5%, né? Mas aqui ainda está botando que a gente pode considerar que um eletrólito fraco vai ter um grau de ionização menor ou igual a 10%. Se tiver um grau de ionização menor ou igual a 10%, a gente já pode estar usando o seguinte raciocínio. Quando a gente fizer 1 menos o grau de ionização, esse grau de ionização ele vai ser bem pequeno. Porque pensem só, se eu tiver um grau de ionização de 10%, uma coisa importante, na fórmula a gente coloca o grau de ionização fora da porcentagem, tá? Então, a gente tira da porcentagem. Se eu for tirar 10 da porcentagem, eu divido por 100, isso aqui é 0,1.
Se eu fizer 1 menos 0,1, tenho 0,9, que é aproximadamente 1, né? E se esse grau de ionização for diminuindo mais ainda, se eu tivesse, por exemplo, um grau de ionização de 3%, eu teria um grau de ionização de 0,03. Então, eu faria 1 menos 0,03, né? Que aí eu teria 0,97, aproximadamente 1. Ou seja, se eu tiver um eletrólito que é muito fraco, se eu fizer 1 menos o grau de ionização, a gente vai acabar encontrando um valor próximo a 1. Então, quando o eletrólito é fraco, 1 menos A é aproximadamente 1. Então, fazer o grau ao quadrado vezes a molaridade dividido por 1 é simplesmente fazer o A ao quadrado vezes a molaridade. Então, para eletrólitos fracos, nós podemos considerar que o Ka é simplesmente o grau ao quadrado vezes a molaridade, tá? Então, até aqui, através do Ka e do Kb, a gente consegue ter dimensões do quão forte é o nosso ácido ou a nossa base, né? Então, além desses, entre aspas, parâmetros, né, que a gente tem para fazer essa discussão de ácido e base, nós temos o nosso pH, né? pH, não é à toa, né, que pH a gente escreve com H maiúsculo. O pH representa para a gente o potencial hidrogeniônico do meio, ou seja, a quantidade de íons H+, que a gente tem naquele meio. Então, quanto mais H+ a gente tem, mais ácido o meio vai ser. Então, através do valor do pH, a gente consegue ter dimensão do caráter daquele meio, se a gente tem um meio ácido, meio básico ou meio neutro, tá? O pH, ele é adimensional, isso significa que ele não tem unidade, tá? E aí a gente consegue determinar o pH justamente pela concentração de H+. Então, a gente vai ver que quanto menor o pH de uma substância, mais H+ a gente tem e menor a concentração de OH-. Para a gente poder fazer essa discussão, eu trouxe aí para a gente a escala de pH, tá? A escala de pH, ela vai variar de 0 a 14. De 0 a 7, o meio vai estar ácido. De 7 a 14, o meio vai estar básico. Se for exatamente 7, o meio ele é neutro, tá? Se for 7,5, o meio já está básico. Apesar de estar numa faixa de neutralidade, o meio ainda está básico. Então, a gente vê aí o crescimento da acidez e da basicidade. A gente pode afirmar que quanto menor for o pH, mais ácido é, e quanto maior for o pH, mais básico o meio vai ser, tá? Uma coisa importante da gente pensar é em relação a quanto mais ácido ou quanto mais básico o meio vai ser, comparando um pH com o outro. Então, olha só, se eu fizer uma comparação entre o pH 2 e o pH 3. pH 2 é mais ácido que o pH 3, só que quantas vezes mais ácido o pH 2 é do pH 3? A cada unidade que a gente anda, a gente potencializa 10 vezes. Então, eu posso falar que o pH 2 é 10 vezes mais ácido que o pH 3. Poderia falar que o pH 3 é 10 vezes mais ácido do que o pH 4, tá? Agora, se eu fosse fazer uma comparação do pH 4 para o pH 2. Agora, a gente andou 2 unidades. Se a gente andar 2 unidades, a gente já vai ter que pensar o seguinte. A cada unidade que eu ando, potencializa 10 vezes ou reduz 10 vezes. Então, o pH 3 vai ser 10 vezes mais ácido que o pH 4. O pH 2, em relação ao pH 4, eu tenho que fazer 10 vezes 10. Cuidado com isso. É 10 vezes 10 e não 10 vezes 2, tá? 10 vezes 10. Então, eu vou falar que o pH 2 vai ser 100 vezes mais ácido do que o pH 4. O pH 1, por exemplo, é 1000 vezes mais ácido do que o pH 4. Então, a gente não pode pensar assim, só diminuiu uma unidade no pH, foi quase nada. O pH estava 4, mas ficou 2, mas mudou pouco. Não é mudar pouco, é mudar muito, porque 2 unidades significa que o pH ficou 100 vezes mais ácido.
É válido eu falar o contrário. Eu poderia falar que o pH 4 é 100 vezes menos ácido que o pH 2. Agora, se eu pensar lá no meio básico, posso falar que o pH 12 vai ser 1000 vezes mais básico do que o pH 9. Agora, o pH 8, ele vai ser 100 vezes menos básico do que um pH 10. Então, essa é a ideia, tá? E aí, né, como que a gente pode chegar, propriamente dito, no cálculo, né, do nosso pH? Como que a gente calcula o pH? Bem, para a gente chegar nesse cálculo do pH, a gente tem que usar alguns raciocínios, porque toda essa discussão do pH vai partir da autoionização da água, que a gente também pode chamar do equilíbrio iônico da água. O que é isso? A autoionização da água, o nome é sugestivo, é quando a água ela reage com ela mesma. Então, eu botei H2O mais H2O, 2H2O, que seja. Toda vez que a água reage com ela mesma, ela libera os íons H+, e OH-, tá? Então, os íons H+, e OH- compõem o nosso meio quando tem água. Se tem água, nós temos H+, e OH- em equilíbrio com as moléculas de água. Se a gente fosse, então, calcular, né, a constante de ionização, a constante de ionização a gente faz, né, produto sobre reagente. Então, H+ vezes OH- dividido por H2O. Só que é aquela história, a água está líquida. Então, a água ela não entra na expressão do equilíbrio, né? Então, se a gente fizer K vezes H2O, H2O não influencia no equilíbrio, a concentração da água por ser líquida é um valor constante que não muda. Então, K vezes a concentração da água gera uma nova constante para mim que a gente vai chamar de KW. Então, o KW vai ser justamente o produto iônico da água, que é a constante da água, KW porque é a água em inglês, né, do water. Então, a gente vai ter que o KW é simplesmente a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, tá? Então, a constante de ionização da água só vai considerar H+ e OH- porque eles estão em meio aquoso. A água em si não entra na expressão da constante porque ela está líquida. E aí, esse valor de KW, ele já foi calculado a uma temperatura específica, que é de 25 graus Celsius, e a 25 graus Celsius, o nosso KW equivale a 10 elevado a menos 14, tá? Então, KW é igual a 10 elevado a menos 14 a 25 graus Celsius. Então, a gente pode afirmar o seguinte, porque olha só, se o meu KW é igual a 10 elevado a menos 14 e o KW é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, se eu tiver uma situação que a concentração de H+ e OH- é igual, vou colocar em função de x. Então, olha só, KW eu sei que é 10 elevado a menos 14. Como a concentração de H+ e OH- é igual, vou botar x vezes x. Então, qual é o número que vezes ele mesmo vai ser igual a 10 elevado a menos 14? Isso vai acabar sendo 10 elevado a menos 7, né? Porque se eu tiver 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 7, eu repito a base e somo os expoentes na multiplicação. Então, eu repeti a base que é 10, somei os expoentes menos 7 com menos 7, menos 14. Então, toda vez que a concentração de H+ foi igual a de OH-, essa concentração vai equivaler a 10 a menos 7. Quando que a gente tem uma concentração de 10 elevado a menos 7? É justamente quando o meu meio estiver neutro. Toda vez que a minha solução, o meu meio estiver neutro, vai ser justamente porque a concentração de H+, que é uma característica de ácido, né? Todo H+, ele é liberado a partir de substâncias ácidas em meio aquoso. Quando a concentração de H+ foi igual a de OH-, que é uma característica de base, que base libera OH- em meio aquoso, eles se neutralizam.
Então, consequentemente, a solução é neutra. Então, toda vez que a concentração de H+ for 10 a menos 7 e OH- for 10 a menos 7, o meio vai ser neutro. Agora, se eu tiver um meio em que a concentração de H+ seja maior que a de OH-, o meio vai ser ácido. E se eu tiver um meio em que a concentração de OH- seja maior que a de H+, o meio vai ser básico, tá? Percebam que aqui a gente está falando de predominância de concentrações que define o caráter. Se eu falar com vocês o seguinte, que em uma solução ácida não existe íons OH-, isso está plenamente errado. Porque se é uma solução ácida, se é solução, o meio tem o ácido com água. E aí a gente já terminou de ver que só o fato de ter água acontece essa autoionização da água. A água fica em equilíbrio com os íons H+ e OH-. Então, só o fato de ter água já existe H+ e OH-. Só que se eu tiver ácido no meio, vai vir H+ também do ácido. Então, a quantidade de H+ vai ser maior do que a de OH-, o que não significa que não tenha OH- no meio, em um meio ácido. O mesmo funciona para o meio básico. No meio básico, eu vou ter uma predominância de OH-, porque além do OH- da água, eu tenho o OH- que vem da base. Mas não significa que eu não tenha H+. No meio básico, eu também tenho H+, só que em uma quantidade menor, tá? E aí tá lá. Se a concentração de H+ ou OH- for 10 a menos 6, a solução é ácida ou é básica? Tem que fazer separado, né? Vou primeiro considerar que a concentração de H+, então a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 6 mol por litro. Então, vou lá. Vou calcular. Peraí. Se a concentração de H+ ou OH- for 10 a menos 6, a solução é ácida ou é básica? Eu já ia antecipar um raciocínio aqui. Eu posso pensar o seguinte. Primeiro, eu estou pensando na concentração DH+. Eu sei que o Kw é a concentração de H+ vezes a de OH-. Kw já sabemos que é 10 elevado a menos 14. Kw, 10 elevado a menos 14. Concentração de H+ é 10 a menos 6. Então, quanto que vai ser a concentração de OH-? Então, eu posso pensar, concentração de OH- vai ser 10 elevado a alguma coisa. Eu sei que para dar 10 a menos 14, eu vou ter que ter menos 6 mais alguma coisa para dar menos 14. Menos 6 mais quanto que vai dar menos 14? Vai ser menos 8. Menos 6 com menos 8, eu tenho ali menos 14. Então, se a concentração de H+ for 10 a menos 6, a de OH- vai ser 10 a menos 8. Nesse caso, então, a concentração de H+ vai ser maior do que a concentração de OH-. Se a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH-, eu posso afirmar que o meio é um meio ácido. Então, se a concentração de H+ for de 10 elevado a menos 6, o meu meio vai ser ácido. Agora, se a concentração de OH- for 10 a menos 6, é o raciocínio exatamente oposto. Aí é a mesma coisa, Kw é igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Kw 10 a menos 14, H+ agora eu não sei, sendo que OH- é 10 elevado a menos 6. Então, 10 elevado a menos 6 vezes quanto que dá 10 a menos 14? Os 10 a menos 8. Só que 10 a menos 8 agora é a concentração de H+, e 10 a menos 6 de OH-. Então, agora, nesse caso, a concentração de H+ vai ser menor do que a concentração de OH-. Quando a gente tem a concentração de OH- maior que a de H+, eu tenho meio básico.
ou meio alcalino, que é a mesma coisa. Então, se a concentração de OH- for de 10 a menos 6, o meio vai ser básico, tá? E aí, como que a gente vai calcular o pH propriamente dito, né? Fazer o cálculo do pH propriamente dito, nós podemos falar de pH ou pOH, tá? Lembrando que eu mostrei a vocês que o operador P representa pra gente o menos log. Então, pH vai ser o menos log da concentração de H+, e pOH o menos log da concentração de OH-, tá? E ainda assim a gente pode estabelecer uma relação entre pH e pOH. Como? Aí é que eu vou ter uma rápida dedução dessa forma. A gente sabe que H+ vezes OH- é igual a 10 a menos 14, porque é o produto iônico da água, né? E aí, se eu vier aqui e multiplicar dos dois lados pelo log, então eu vou multiplicar esse lado por log e esse lado por log. Então, aqui eu vou ter que fazer o log de H+ vezes OH-. Então, log de H+ vezes OH-. Aplicando a propriedade do log, o log de uma multiplicação é a soma dos logs. Então, eu vou ter o log de H+ mais o log de OH-. Então, é por isso que, fazendo a multiplicação, né, desse lado do log, o log de H+ vezes OH-, a gente teve isso aqui, log de H+ vezes o log de OH-. Desse lado, a gente vai fazer o log de 10 elevado a menos 14. Então, log de 10 elevado a menos 14. Aplicando a propriedade do log, a base desse log é 10. Então, qual é o número que é elevado a 10, que é igual ao logaritmando, que é 10 elevado a menos 14? X vai ser igual a menos 14. Então, o log de 10 elevado a menos 14 vai ser menos 14. Então, agora a gente tem aí essa realidade. A gente vai vir e vai multiplicar por menos 1 para ajustar essa equação. Então, se a gente multiplicar por menos 1, desse lado, né, que eu tenho sinais positivos, então vai ficar o menos log de H+, menos log de OH- igual a mais 14, que menos 14 vezes menos 1 vai dar positivo, mais 14. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos log de H+, o que é o menos log de H+? Menos log de H+ é a mesma coisa que o pH. Menos log de OH- é a mesma coisa que o pH. E isso vai ser igual a 14, porque a gente está multiplicando por menos 1, então deu igual a 14. Então, por isso que surge essa expressão para a gente. pH mais pOH é igual a 14. Se o pH for igual ao pOH, isso vai ser igual a 7, né? Se eles tiverem valores iguais, tem que ser igual a 7, porque 7 mais 7 vai dar 14. E isso aqui vai acontecer justamente quando o nosso meio ele for neutro. A gente viu, né? O pH igual a 7, o meio é neutro. Se o pOH for igual a 7, o meio também é neutro. pH abaixo de 7, meio ácido, acima de 7, o meio é básico, tá? E aí, para a gente poder fechar, né, a teoria dessa aula, nós temos o que nós chamamos dos nossos indicadores de pH, né? O indicador de pH, ele é responsável por indicar através da cor o caráter do meio. Cada indicador, né, ele tem ali a sua cor característica, né, nos meios, e aí, de acordo com a nossa necessidade, a gente usa o indicador mais adequado. Além de indicadores de pH, né, que podem ser naturais ou artificiais, nós temos também o pHmetro. O pHmetro não é um indicador, mas é um equipamento que consegue fornecer o valor do pH. Esse experimento que está aí, né, é justamente do repolho roxo. Então, a gente vê as variações de cor do repolho roxo. O repolho roxo, um meio básico, ele tende a ficar verde. Vou melhorar assim, ó, no meio neutro ele fica roxo, né? O repolho roxo já tem um extrato roxo e aí ele fica roxo no meio neutro.
Se o pH vai diminuindo, ele vai ficando mais azulado até chegar em um verde. Se o pH... Gente, desculpa, é o contrário. De novo, tá? Para não confundir. Ao contrário. O meio neutro, o pH tá roxo. Se esse pH ele for aumentando, cuidado que esses valores aí 2, 3, 4, 5, é só para nomear o Becker, tá? Não. Só para nomear o Becker, isso aí tá ao contrário, tá? Eu terminei de fazer essa confusão, parece que na imagem são os pHs, né? Não, tá errado. Porque olha só, aqui a gente tem, o último Becker aqui é o limão. O limão tem um pH lá mais baixo, em torno de 2, depois vinagre, detergente, leite. Então, o meio ácido tá aqui e o meio básico tá aqui, tá? Então, esses valores aí de 2, 3, 4, que tá nos Beckers, não são o pH, tá? Só a numeração do Becker. Não gostei disso. Que causa confusão, né? Vou tirar isso, vou tirar esses números, para não confundir. Então, olha só. Repolho roxo, ele, em um meio neutro, ele fica na sua cor original, ele fica roxo, tá? Então, por exemplo, lá no açúcar, no leite, no detergente, né, um detergente neutro, tá tudo aí roxeado. Agora, quando o meio tá ácido, então lá no vinagre, no limão, ele vai ficando mais rosado e se o meio ficar muito ácido, ele fica vermelho, tá? Bem avermelhado. Então, no meio ácido, ele vai ter mais essa característica de uma cor mais rosada, avermelhada. Agora, quando vai lá para o sal amoníaco, bicarbonato de sódio, o pH está aumentando. E aí, esse pH ele aumentando, a cor do repolho roxo vai ficando mais azulada, até chegar em um verde e até amarelado. Na prática mesmo, o sabão em pó, se a gente fizer esse experimento aí, o sabão em pó já fica verde, tá? Fica um verde, tipo esse verde aqui do layout do slide, tá? Um verde meio musgo. A água sanitária, que é bem básica, a gente já vê amarelada, tá? A soda cáustica, então, que é bem básica, já vai estar amarelada. Então, no meio básico, vai estar aí no verde, no amarelo, a cor do repolho roxo. Então, a gente consegue identificar esse caráter através aí da cor. Outro indicador muito comum, né, é a fenolftaleína, que em meio básico ela fica rosa e em meio ácido, né, ácido ou neutro, ela vai ficar incolor. Então, é um indicador bem importante e comum também aí pra gente, tá bom? Então, a gente fecha essa aula aí de equilíbrio iônico. Vou colocar alguns exercícios lá para vocês fazerem, para dar uma praticada nisso, tá bom? Um abraço para vocês.